Oi, pessoal. Estou aqui para explicar para vocês algumas questões com relação à inadimplência. Nesses últimos dias, as pessoas têm andado muito inquietas, né, com dúvida de quando seriam excluídas do plano em caso de inadimplência. Estou aqui para explicar para vocês que as pessoas não são excluídas de imediato. Então, para isso, eu vou responder três perguntas. Quando é que o beneficiário é excluído do plano por inadimplência? Quais as penalidades para o beneficiário inadimplente e qual o prazo de carência para aquelas pessoas que são excluídas e retornam ao plano? Bem, primeira coisa, pessoal, vou falar onde é que está a norma, né, que determina isso. A norma está no regulamento do PSI, no artigo 26, no artigo 33, no artigo 34 e no ato normativo 38, lá no finalzinho do documento do regulamento do PSI. Então é o seguinte, olha, o que que diz? Quando é que o beneficiário é excluído do PSI por inadimplência? Bem, o artigo 26 fala o seguinte, ó, a CEMIG Saúde só poderá excluir ou suspender a assistência à saúde dos beneficiários sem anuência da patrocinadora nas seguintes hipóteses. Inciso 4º, interrupção do pagamento das contribuições, inclusive em função da inscrição de seus dependentes, por prazo superior a 60 dias, pessoal, consecutivos ou não, por ano de vigência de sua inscrição, obedecido o disposto neste regulamento, ato normativo específico e na resolução normativa RN 593 de 2023 DNS, né? Então, para além do regulamento do PSI, tem uma norma legal que é a RN 593 DNS que determina isto e que tem aqui o artigo 4º e o parágrafo 3º dela que fala a respeito dessa possibilidade de exclusão. Bem, o artigo 34, pessoal, ele fala o seguinte, ó, o artigo 34 regulamenta o PSI. Ele fala que o atraso no pagamento da contribuição por período superior a 60 dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 meses de vigência deste regulamento, facultará a CEMIG Saúde a suspensão total dos atendimentos até a efetiva liquidação do débito, né? Também, lá no ato normativo 38, ele fala no seu artigo 2º que, completados 60 dias, a CEMIG Saúde enviará carta comunicando o cancelamento da sua inscrição e dos seus dependentes. Então, pessoal, isso aqui são as normativas que tem que fala sobre esse prazo de 60 dias. E a partir de quando começa a contar esse prazo de 60 dias, pessoal? Então, a gente tem que ir lá no ato normativo 38, no artigo 1º, no parágrafo 1º, que lá tem a redação seguinte, ó, entende-se por vencimento original o último dia do mês de competência da contribuição e coparticipação. O que é isso? Vamos explicar em miúdos. Ó, o negócio é o seguinte, eu vou dar um exemplo prático. Por exemplo, o boleto que nós temos em aberto que vence em 15 de 4 de 2025. Qual que é o mês de competência? O mês de competência desse boleto é março. Então, quando é que esse boleto venceu? Ele venceu em 31 de março. Mas você pode pagá-lo até 15 de 4 de 2025, né? E qual que é o último dia de competência para você contar os 60 dias? É 31 de 3 de 2025. Então, você vai contar 60 dias a partir de 31 de março de 2025. Então, 30 de abril, 30 dias, 31 de maio, 60 dias. Então, a partir de quando você vai poder, você corre o risco de ser expulso do plano? A partir de 1º de junho de 2025. Né? Então, é assim que a gente encontra o prazo, né, no caso de boleto, para a gente poder contar os 60 dias aí que você poderá ser excluído do plano por inadimplência, né? Então, assim, outra questão, pessoal, muito importante, é você saber quais as penalidades que o beneficiário pode sofrer em caso dele estar inadimplente. Então, o que que fala o regulamento? Lá no artigo 26, inciso 4º, letra A, fala o seguinte, que completados 30 dias de inadimplência do vencimento original, não haverá autorização para a compra faturada em farmácia, exceto se houver adimplência do parcelamento, né? Então, é o seguinte, ó, se você não parcelar a sua dívida, né, não houver nenhuma negociação,
Com 30 dias, né, que você tiver com seu boleto vencido, ou seja, esse boleto do dia 15 do 4 vai estar vencido quando? Dia 30 de abril, porque a gente conta a partir de 31 do 3. Né? Então, assim, chega lá em 30 de abril, você não tiver pago o boleto, você não vai poder passar e comprar na farmácia mais com a carteirinha, né? Mas você pode comprar e pedir o reembolso via aplicativo? Pode, pessoal. Você pode comprar e pedir o reembolso no portal? Pode, né? Então, você não pode comprar passando a carteirinha, né? E aí, pessoal, outra questão que a gente tem que entender é o prazo de carência, né? O que é prazo de carência? É aquele prazo que você vai poder usar a carteirinha do plano para poder fazer seus procedimentos. Então tem uma regra que fala lá no artigo 53 do regulamento do PSI, que fala o seguinte, ó, se você saiu do plano, né, e aí você tem que cumprir um prazo de carência. Quando você retorna ao plano, você tem 24 dias para urgência e emergência, né? Aquele tratamento de urgência e emergência, teve lá um acidente, você tem 24 horas, desculpa, 24 horas, não 24 dias. Você tem 60 dias para o caso de um atendimento ambulatorial. Então, se você precisar de um atendimento, de uma consulta médica, de fazer um exame, aí você tem que esperar 60 dias depois que você retornou para fazer isso. E você tem 300 dias para poder fazer parto a termo. Então, para você ter direito a fazer um parto pelo plano, é 300 dias. Parto a termo é aquele parto normal, que não teve nenhum tipo de complicação, né? Nenhum tipo de emergência. E você tem 180 dias, desculpem, 180 dias para poder ter direito a fazer os demais procedimentos, por exemplo, uma cirurgia, né? Então, depois que você retorna o plano, após ser excluído, você tem que esperar esses prazos aqui. Mas em relação, Edivaldo, mas antigamente a gente tinha 30 dias após ser excluído para voltar sem carência. Tinha, pessoal, mas o regulamento foi alterado em 21 de 2 de 2025 e retirou esses 30 dias que você tinha de prazo ainda para retornar ao plano sem cumprir carência. Então, a partir de agora, você tem que cumprir todas essas carências, mesmo que fique fora do plano, pelo menos somente um dia você tem que cumprir essas carências, né? Então, pessoal, é isso. Tem uma outra questão que eu queria falar, que está no artigo 33, é a penalidade pecuniária, né? Aquela multa que você paga por atrasar o seu boleto ou a sua mensalidade. Qual que é a multa? A regra está no artigo 33, no parágrafo 1º do regulamento do PSI, que ele fala o seguinte, ó, no caso de atraso do pagamento das contribuições, acarretará juros de mora de 1% ao mês, né? 1% sobre o valor ali sobre o valor que você está com ele atrasado, calculado dia a dia, além da multa de 2%, né, incidente sobre o valor do débito. Então você a cada mês você paga 1% de juros, mais uma multa de 2% que é contada sobre o valor geral aí da sua dívida. Então é isso, pessoal. É muito importante vocês se informarem com as entidades representativas para que vocês tenham a orientação correta com relação ao que fazer. É isso e até mais.